Bem-vindos a mais um Se Liga Cidade. Para mim, Arabá, é um prazer ter você conosco, poder estar mais uma sexta-feira na tua casa, te levando informação. E o Se Liga Cidade está muito interessante hoje, porque é um programa voltado para as mulheres. Algumas das mulheres do nosso estado que fazem esse estado acontecer, tanto a Sula, que é a primeira mulher a presidir o DERACRE, você vai entender também como que funciona o DERACRE, assim como a Mardia Alchau, a secretária da Secretaria de Estado da Mulher, que cuida dos interesses específicos das mulheres do nosso Acre. Então, se liga aí, é depois dos intervalos. Agora vocês vão poder assistir a entrevista com a secretária de Estado da Mulher, a senhora Mardia Alchaua, que é delegada e que muito tem se esforçado para garantir que as mulheres do nosso estado tenham os seus direitos preservados e também mantenham-se seguras. Se liga. A equipe de reportagens do Se Liga Cidade está desta vez com a secretária da Mulher, Mardia Alchaua, aqui na secretaria mais bonita do nosso estado, que é a Secretaria da Mulher, um prédio totalmente bem estruturado para poder cuidar, poder acolher. E eu quero dizer que é um prazer para a gente poder estar recebendo a senhora no Se Liga, a gente poder estar conseguindo conversar com a senhora para falar de um assunto tão importante, que é o respeito, que é o cuidado com as mulheres, principalmente em um momento eleitoral, que é o que a gente está vivendo, que é muito importante a gente, inclusive, saber escolher quem serão os nossos representantes em um estado onde muitas das vezes algumas mulheres ainda acabam por ser vítimas de muitos homens que acham que são donos dos corpos, das vidas e afins. Muito bem-vindo ao Se Liga. Muito obrigada. É sempre muito prazeroso falar sobre esse tema, que é algo que a gente trabalha todos os dias aqui executando no nosso estado. Mardia, a senhora é secretária da Mulher aqui no Acre e a senhora também já percebeu que no nosso estado nós não temos temos algumas mulheres à frente de pastas importantes, como a secretária do Meio Ambiente, a Sula, que é do DERACRE, que é a primeira mulher a presidir o DERACRE, isso é histórico, é muito bom para o nosso estado, mas não temos muitas mulheres dentro do corpo administrativo, mulheres que de fato representam pastas. E a senhora, como que a senhora enxerga isso, a necessidade de a gente conseguir equilibrar isso, para que a gente também consiga desenvolver um estado a nível político, a nível secretariado, um pouco mais equilibrado, porque que nem a gente estava conversando agora nos bastidores, as mulheres são maioria em voto. Com certeza. Mas ainda são a maioria, é a minoria no caso, representadas dentro de secretarias e dentro do corpo parlamentar. Como que a senhora enxerga isso? Tá. Eu vou começar só fazendo um adendo, né, que a gente tem uma vice-governadora mulher isso também tem esse detalhe. E que é secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, né? Mas é claro que a gente sempre vai lutar, vai defender as mulheres e querer sonhar nessa luta para que quanto mais tenhamos eleições, sejam eleições municipais, sejam eleições para governador, presidente, que a gente tenha mulheres em posições de poder, né? Eu digo que se o mundo fosse governado por mulheres, o mundo seria bem melhor. Provavelmente. Não é? As mulheres têm aquele olhar, vê os detalhes, querem cuidar. Eu brinco que aqui na secretaria é como se fosse a minha casa. Eu escolhi tudo, das cores, dos quadros, desse tapete, desse sofá. Então, mulher tem esse olhar. Claro que a gente tem homens que também têm um olhar mais criterioso, que cuidam também, mas a gente vai sempre estar defendendo por mais mulheres na política. A gente tem um departamento aqui que faz essa defesa, a gente conversa com os prefeitos para termos secretarias das mulheres nos municípios, que é algo muito importante. Poucos municípios do nosso estado têm, se eu for contar na mão, em uma mão vai sobrar dedos. Então a gente precisa, porque tendo secretaria de mulheres nos municípios, a gente vai empoderar essa política, é mais fácil fazer a transversalidade, governo federal, governo estadual, governo municipal. Então eu vou sempre estar defendendo lugar de mulher onde ela quiser. Perfeito. E principalmente na política. E agora, essa questão da política, a gente está em um momento muito
delicado a nível político mesmo, que falta um pouco menos de 3 semanas para que nós conheçamos os novos corpos legislativos dos municípios do nosso estado e também entender como vai ficar a Prefeitura Municipal de Rio Branco. E aí é onde entra essa necessidade não só da população também escolher mulheres para poder estar dentro do corpo legislativo, mas também, eu vou votar em um homem, mas também defenda homens, votem em homens que defendam os direitos das mulheres. Não votar em homens que, por exemplo, têm algum tipo de passagem por algum tipo de crime, que quer que seja, 10, 15, 20 anos, mas que já tenha tido algum tipo de histórico de agredir mulheres, seja verbalmente, seja fisicamente. Como que a senhora enxerga isso, essa necessidade da gente escolher pessoas que de fato defendam o direito das mulheres? Eu vou tentar fazer um comparativo e explicar por que a gente tem que conhecer o passado das pessoas, né? Vamos falar de violência contra a mulher. A gente está vendo uma mulher que está sofrendo violência, nós temos obrigação de denunciar anônima, mas eu não posso chegar para a mulher diretamente, termina com esse cara, deixa ele. A gente tem que ter o jeito de falar, né? Porque se eu fizer isso, termina, esse cara não presta, não vale nada, ela não vai deixar. Porque ela vai estar apaixonada, ela vai estar dependendo financeiramente, então eu tenho que dar os meios. Vamos citar um exemplo de um feminicídio que a gente teve no começo do ano, de uma menina de 17 anos, que morreu no nosso interior, em Tarauacá. E o rapaz já tinha um feminicídio. Já havia um histórico. Então, o que eu conversando com a minha comunicação? Como que eu vou falar para essas mulheres? Olhem a ficha criminal de quem vocês se relacionam, vejam se eles respondem pela uma Maria da Penha, ver se eles já foram condenados. Uma coisa é responder, outra coisa é ser condenado. Mas tudo isso vai ligar, né? Um alerta, um se ligue na gente. A mesma coisa com os candidatos. Veja, em primeiro lugar, é um candidato ficha suja? O que é o histórico dele? O que ele defende de pautas para as mulheres? Hoje a gente está falando muito em mulher, né? Voltou o Ministério das Mulheres, voltou a Secretaria da Mulher. Então quem é que está acompanhando esse ritmo? Quem é que não está? Porque todos os dias você vai olhar o jornal, alguma mulher morreu em qualquer lugar no Brasil e não é uma morte que você dá um tiro, uma facada, não. São ele mortes dá 20 violentas. facadas no rosto da mulher, ele quer acabar, é um ódio contra as mulheres. Então não precisa... Eu sou delegada, então eu digo, olha, para matar tu não precisa dar 30 facadas, com uma facada você mata. Mas eles não, eles querem desfigurar a mulher, por quê? Se você não é minha, você não é de mais de ninguém. Acabar com os traços femininos estéticos atrativos para outras pessoas. Para outras pessoas. Então vamos ver candidatos, sejam prefeitos, sejam vereadores, que lutem por isso, sejam mulheres. Porque eu digo que mulher ela é obrigada a defender outra mulher, né? Perfeito. Eu acho que por natureza da gente, a gente tem que defender o nosso gênero. Mas homens também, temos muitos homens que defendem as mulheres, que nos apoiam, até aqui na Secretaria da Mulher, né? Temos deputado, senador que nos apoiam. Então vejam quem são essas pessoas, o que é que elas estão falando, acompanhem nas redes sociais, acompanhem na internet. Claro. É algo que vai decidir a sua vida por 4 anos, mas não só por 4 anos, porque se você, vamos falando de mulher, né, do gênero mulher, uma política preventiva que eu estou semeando hoje, eu vou colher para 10, 20, 30 anos. Então, esses teus 4 anos, se você bota uma pessoa péssima, você vai ter consequências por muitos e muitos anos, né? E é necessário que os homens também defendam as mulheres, principalmente porque nós homens viemos de mulheres. Sem as mulheres, as mulheres são a primeira casa dos homens. Então, não tem, acho que, nada mais justo e lógico do que, senão, termos candidatos que não só defendam, mas que também respeitem os direitos das mulheres e lutem pela preservação, pela igualdade salarial, pela igualdade de tratamento, pela igualdade das idiosincrasias, das diferenças que as mulheres possuem no que diz respeito ao que de fato elas necessitam. Uma coisa que a gente estava conversando aqui nos bastidores é sobre essas cartilhas que a Secretaria da Mulher conseguiu produzir. Eu ia pedir para a senhora falar um pouquinho, em especial, de uma dessas. Eu não vou conseguir falar o nome, eu peço para vocês perdão. Eu só vou falar CUI, que é o nome mais reduzido, é que é um trabalho incrível que a Secretaria da Mulher fez de traduzir para a linguagem indígena os direitos das mulheres. Isso. Uma cartilha de orientação que as mulheres indígenas podem seguir para entender que crime é crime em qualquer tipo de etnia. Com certeza, a gente traduziu aqui. Também não sei se eu vou estar falando direito, né? Erratxacuí, que foi no Runicuí, né? E temos a Manchinere. Foram as duas linguagens. Melhor que eu, ela falou certeza. Manchinere, Tocanu.
Então a gente fez essas 2 cartilhas, eu me orgulho muito porque eu ajudei a redigir, né? Então explicando o que são crimes, como procurar ajuda, quem foi a Maria da Penha, o que a Lei Maria da Penha diz. Então explicando como se estivesse dando uma aula de forma clara e traduzimos a lei também. Nunca no nosso país a gente teve a Lei Maria da Penha traduzida por linguagens indígenas, né? Então o Acre é pioneiro, a gente tem Runicuí, Manchineri, a gente tem uma mulher indígena aqui, ela é uma mulher indígena com deficiência auditiva, então ela está aqui no departamento trabalhando a política da mulher indígena. Agora ela vai para as aldeias, claro que junto com a FUNAI, porque quando a gente fala em mulher indígena tem a de situação que está em cidade, e tem quem está aldeada, né? Então tem que ter todo esse cuidado quando vai na aldeia. A gente não pode chegar e falar com mulheres indígenas na aldeia como a gente fala com mulheres na cidade, né? Perfeito. Então a cartilha é para isso, tem endereço de toda a rede de proteção às mulheres onde tem a aldeia e traduzido. Então a gente vai entregar, tudo que a gente faz a gente caminha para a instituição, Ministério Público, Defensoria, TJ, para que eles usem, porque tudo é uma rede, a gente precisa se unir, né? Para conseguir vencer esse mal que temos na nossa sociedade acreana, que não é diferente do restante do país, né? Esse ódio contra as mulheres, essa morte de mulheres. O governo federal lançou uma mobilização Feminicídio Zero. O nosso estado foi um dos primeiros estados que aderiu. Então a gente está sempre em sintonia com o governo federal, o que eles pedem, a gente analisa, mas sempre trazendo todas as políticas para o nosso estado e para tentar o que o nosso governador já pediu quando recriou a secretaria, que é o Feminicídio Zero, né? Perfeito. Que é o principal objetivo da Secretaria da certeza. Mulher. E por fim também, ela também falou para a gente sobre essa questão da carteira, uma cartilha da Ser Mulher, acerca também da diversidade, do que diz respeito às travestis, às mulheres transexuais. A senhora pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? A gente tem a cartilha também, temos folders e temos também os cartazes que a gente está fixando em banheiros, em terminal urbano, órgãos públicos e fazendo os pit stops noturnos, onde essas mulheres estão em situação de prostituição. A gente está indo para a rua, todo mês a gente tem um calendário mensal onde a gente vai junto com a Segurança Pública, com a Secretaria de Saúde, para conversar com as mulheres. Amanhã mesmo a gente vai ter palestras aqui, onde a gente fala de direitos, a gente fala sobre cuidados com a saúde. Nosso estado aderiu também uma recomendação MPF para termos mulheres trans, né, nos ambientes, nas secretarias. Antes do Estado aderir, a gente já tinha uma mulher trans aqui na secretaria, então a gente tem, porque não sou eu, uma mulher cis, branca, que vou desenvolver e falar, olha, a mulher negra eu tenho que fazer isso, a mulher trans, elas que sabem da realidade dela. Não, até dói. Mas não do mesmo jeito. Mas os detalhes, as peculiaridades, elas que vão dizer. Então a gente tem a mulher negra, a mulher trans, a mulher indígena, que cada uma cuida da sua política. É isso, pessoal. É a Secretaria da Mulher conduzindo um trabalho não só de desenvolvimento, mas também de acolhimento para todas as mulheres do estado do Acre. Eu sou em Arabá, direto para o Se Liga Cidade. Estamos de volta e agora vamos conversar com a Sula Ximenes, a primeira mulher a presidir o DERACRE desde a história da sua criação. E agora você também vai poder entender como que funciona o Departamento de Estradas e Rodagens do nosso estado. Se liga! Estamos de volta e agora com a querida Sula, que é presidente do DERACRE. Muito obrigado por aceitar. Primeira vez que a Sula está aqui no Se Liga Cidade, para a gente é um prazer poder lhe receber aqui e falar sobre essa estrutura que é tão importante para o Estado. Então, sinta-se bem-vinda, sinta-se em casa, porque aqui é um local que a gente realmente queria muito conversar contigo para falar sobre o DERACRE, mas antes de tudo, nesse programa dedicado às mulheres do nosso Estado, algumas das muitas mulheres de fibra que o nosso Estado tem, falar sobre como é ser mulher, ser a primeira mulher a presidir o DERACRE na história. A senhora pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Claro. Primeiramente, obrigada pelo convite. Me sinto honrada em estar aqui com você. E me sinto honrada de ser chamada uma mulher de fibra. Mas com certeza. Obrigada. E assim, para mim foi uma surpresa, né? Quando eu recebi o convite do governador e me senti muito honrada. Procuro desempenhar, né, a contento. E assim, busco fazer meio que um trabalho imparcial, trabalhando bastante
E me sinto realmente honrada em ser a primeira mulher a presidir o DERACRE, um órgão com 61 anos de idade, onde nunca tinha tido uma mulher como presidente, só os homens. E assim, sempre me perguntam se houve alguma resistência, e eu posso dizer para vocês assim, que em nenhum momento eu senti resistência. Assim, eu já estava no órgão há muito tempo, há 12 anos, e assim, sempre me dei bem com todos, sempre tive muito carinho por eles, eles por mim. Então, quando eu assumi a presidência, o que eu recebi mesmo foi abraços, votos de felicidade na gestão, de sucesso na gestão. Então, assim, eu estaria mentindo se eu dissesse que recebi alguma resistência. Não recebi. Deles, das pessoas do DERACRE, dos engenheiros, de todo o corpo do DERACRE masculino, eu não recebi resistência. Eu tive que perguntar porque o DERACRE, por ser uma estrutura onde tem muitos engenheiros e a engenharia, querendo ou não, é uma profissão que ela é majoritariamente dominada por homens, obviamente a senhora vai lidar com muitos homens que estarão ali prestando algum tipo de serviço, desde a parte básica, que é a parte da execução da mão de obra braçal, até a execução. Aí muitas pessoas falaram, mas será se quando a Sula se tornou presidente, ela encontrou um pouco dessa barreira que existe, ainda infelizmente ainda existe no nosso estado, no nosso país, essa barreira que divide homens e mulheres dentro de categorias e muitas das vezes as mulheres acabam sendo desrespeitadas. Isso não aconteceu? Olha, no DERACRE, não. Mas eu vou dizer para você, existe e existe muito. Porque eu estaria mentindo se eu dissesse que no DERACRE encontrei isso. Não. Mas em várias situações lá ao longo desses 7 meses em que eu estou na presidência, já aconteceu diversas situações em que quiseram me engolir por ser mulher em determinadas N situações, e eu tive que reafirmar o meu profissionalismo. Como profissional, exigir o respeito, entendeu? Que eu estava merecendo. E acontece, sim. Isso aí não é uma ideia plantada, não. É uma coisa que acontece corriqueiramente, sim. Mas você, vou chamá-la de você, sim, claro, já conseguiu lidar melhor com isso? Já entendeu como que pode lidar com isso, correto? Sim. Às vezes a gente se sente um pouco afrontada, né? Assim, nossa, pleno século XXI ainda está acontecendo isso, né? Mas eu me choquei um pouco. Eu li muitos comentários assim maldosos de pessoas que nem me conheciam, que tipo, quem é essa? O que ela está fazendo aí? Quem colocou ela lá? Ela é de quem? Quem é o dono dela? Então, como se houvesse uma coleira para ser colocada em ti. Exatamente, como se você te descaracterizou. Você não é nada, você está ali porque alguém te colocou lá. Entendeu? E então, você, assim, você não é a presidente, você é alguém que vai estar simplesmente seguindo ordens de outra pessoa. Exatamente. Não, e eu escutei isso, ela vai atender o comando, tipo assim, ela vai... Muitos comentários assim, nesse sentido. Ela vai atender quem? Mas, assim, ó, o governador, que eu agradeço a ele viu em mim, né, algum profissionalismo, uma capacidade que o fez... né, me nomear como presidente do DERACRE. É fruto de um trabalho que eu desempenhei nesses 12 anos lá, e ele viu isso e me nomeou. E eu espero, honestamente, tenho minhas falhas, de poder honrá-lo nisso e entregar um bom trabalho. Já está entregando um trabalho muito bom. Muitas pessoas têm falado da sua gestão no DERACRE, mas de uma forma positiva. E esse foi mais um dos inúmeros motivos que me fizeram te convidar para vir aqui. Mais um beijo, obrigado por estar presente. Sula, um ponto muito importante é que muitas pessoas que estão aí em casa não sabem o que de fato é o DERACRE, quais são as ações do DERACRE, o que o Departamento de Estradas e Rodagens do nosso estado faz, como que funciona, para que existe, porque muitas pessoas passam em frente àquela estrutura que tem ali também a Secretaria de Infraestrutura, que tem também a CEOP, que é a Secretaria de Obras, e acabam falando, mas o que o DERACRE faz? Então, se as pessoas puderem também entender, através de você, vai ser muito importante. Quando se fala DERACRE, as pessoas remetem automaticamente a ramais. Não é o DNA do DERACRE. O DNA do DERACRE é estradas, são rodovias, pontes e aeródromos. Esse é o DNA do DERACRE. Em nenhum momento o DNA do DERACRE é ramal. Não é.
Nós fazemos muitos ramais, porque o governo abraça, até porque ramal é de responsabilidade da prefeitura e não do Estado, né? Então, assim, mas o governo abraça isso e nós executamos por ter equipamentos, por firmarmos parceria com todas as prefeituras e executamos. Mas o que o DERACRE faz? DNA do DERACRE. DERACRE é para fazer estradas, rodagens, pavimentação, é cuidar dos aeródromos, é construir pontes. Essa é a finalidade do DERACRE. E vocês estão conseguindo desenvolver esse trabalho aqui no Estado? Porque, assim, existe uma diferença muito grande do Acre há 10 anos atrás para o Acre de agora. E quando eu falo isso, eu não falo de diferença administrativa, mas eu falo do público, das pessoas que nós temos no nosso Estado, das necessidades, sejam elas de civis comuns, de profissionais, de empresários que acabam tendo que fazer essa translocação de um lado para o outro. E o trabalho de vocês acaba sendo muito importante. Sim, nós, graças a Deus, a gente tem conseguido atuar em todas essas áreas, construindo muitas pontes, estamos recuperando todas as ACs, trabalhamos frequentemente com equipes o ano inteiro nas ACs e ainda fazemos muito ramais. Lançamos a operação, o governador pediu que a gente lançasse a operação ramais, lançamos a operação ramais, estamos fazendo ramal em todo o estado, onde o DERACRE não está trabalhando, mas tem máquinas do DERACRE cedida e está trabalhando. Então, assim, estamos construindo a ponte de Chapuri, que vai ser inaugurada, se Deus quiser, no final do ano. Estamos construindo a 445, que é uma ACE que liga Porto Acre a Bujari, a 405 em Cruzeiro do Sul. Perfeito. Estamos restaurando, a AC40, a AC10, a 475, a AC90, que é a transacriana. Então, assim, o DERACRE, ele está presente em todo o estado, entendeu? Em todas as cidades, até nos isolados. Lá em Santa Rosa, o DERACRE tem o aeródromo que a gente está reformando. Lá no Jordão, tem o aeródromos que nós mantemos lá, que o governo do estado mantém. Então, assim, o DERACRE, ele ajuda em tudo, em todas as áreas. Precisou do DERACRE, chama que o DERACRE está lá. Dentro dessa questão do DERACRE, da produção, construção e reforma, vamos dizer desta forma, Sim. de rodovias e afins, existe algum tipo já de plano pré-estabelecido para o ajuste ou até mesmo na criação de vias que conectem, ou sejam pontes ou até mesmo de estradas que conectem municípios como Santa Rosa, como Marechal Taumaturgo, que hoje, infelizmente, eu confesso que eu nunca fui lá e eu acho que eu não vou, porque eu morro de medo daqueles aviões pequenos. Então, assim, acho que o único jeito que eu conseguiria ir seria de fato pela estrada. Tem alguma coisa já no planejamento ou ainda algo que precisa ser estudado? Porque, querendo ou não, é necessário um recurso muito grande. Sim, a grande maioria das pessoas não faz ideia do tamanho do recurso Fora que é as necessário. licenças ambientais que precisam. É uma área de reserva, uma área de proteção. Acho que é a APP, área de proteção ambiental. Sim. Olha, a gente tem um planejamento do governo do estado, que tem uma parceria com alguns deputados, que é construir, abrir a estrada de Mané Urbana a Santa Rosa do Purus. Nossa, que legal. Aí, só que assim, a gente precisa contratar uma empresa para fazer o plano ambiental todinho, e aí depois que se for aprovado o plano ambiental, a gente dá entrada nas licenças. É um processo lento e demorado, complicado, burocrático, porque envolve toda essa parte ambiental e não é uma coisa fácil, né? Mas existe sim, inclusive nós já estamos trabalhando nisso, entendeu? Inclusive já saiu há uns 2 meses atrás uma matéria sobre isso e o governo tem muito interesse. O governo, ele gosta de conectar as pessoas e ele trabalha, ele quer dar a mobilidade para as pessoas, né? E ele fala muito nisso e a gente atende esse desejo dele trabalhando assim. Falando em conexão, dessa questão de comunhão, de se conectar, de estar próximo, recentemente o governo do estado e a prefeitura se conectaram, se juntaram e o DERACRE foi um dos que ajudou no processo de limpeza ali do Rio Acre, Isso. Especialmente na região central, na região da Gamileira, que a gente está passando, Sula, por um momento muito difícil. O Rio Acre chegou esse ano na cota de 1,25 m, que é a menor cota registrada desde o período de que a gente começou a conseguir registrar a marcação do Rio Acre. E agora, ontem a gente viu que, por meio do trabalho de vocês, junto com outras pessoas,
outros órgãos, na verdade, foi feita uma grande limpeza ali naquela região. Isso. Você pode falar para a gente como que aconteceu isso? Sim, foi. Houve, o governo do estado e a prefeitura se uniram, né, devido à necessidade, né, evidente ali de uma limpeza e antes que comecem as chuvas, né, o governador Gladson chamou nós do DERAC e determinou que, junto com o auxílio da prefeitura, parceria com a prefeitura, entrássemos ali para fazer aquela limpeza, junto com a Defesa Civil, com a SEMA. Então, unimos forças e entramos há 2 dias atrás ali. E tem sido um sucesso, né? A gente está limpando ali mais ou menos uma área entre a Gameleira e após a 4ª ponte. Então, Nossa, assim, muito grande. muito grande. E hoje você passa lá, você já vê a diferença. Já é outro visual. Estava parecendo um cenário de terror aquilo ali. A gente olhava, estava horrível. Nós gravamos um Tava material horrível. lá no dia da Amazônia, no dia 5 de setembro. Nossa, Tava muito feio, feio, não era? tava muito feio. Para você ter uma ideia, a gente já retirou dali mais de 600 pneus. No leito do rio, para você ter uma ideia, a nossa equipe, ela tem que mergulhar. Alguns que não dá para a máquina tirar, eles mergulham e tiram. Então, assim, a gente já tirou em 2 dias 100 toneladas de lixo. 100 toneladas de lixo. A gente calcula que até o final, porque a tendência é diminuir, a gente vai para umas 250 toneladas de lixo, mais ou menos. E é impressionante a quantidade de pneus no leito do rio. É impressionante. Se você ver, nas primeiras horas do primeiro dia que a gente começou, foram 4 caçambas Só com lotadas pneus. só com pneus. Impressionante. Daí vem geladeiras, sofá, garrafa PET, tudo. Tudo que você possa imaginar. Eu acho que nesse momento é Fraldas. necessário, inclusive, os órgãos ambientais do Estado e do município se unirem para trabalhar num processo Sim. de conscientização ambiental. Que Isso. o DERAC estava lá, como a senhora já explicou, não é um local, não é uma estrutura que é responsável por cuidar do meio ambiente, Não. mas, obviamente, Sim, atendendo a um estamos chamado, pronto, né? atendendo a um pedido, estava lá para Estamos poder prontos ajudar. pra ajudar. Mas essa questão da conscientização ambiental no nosso Estado, como um todo, é muito importante. Ontem eu vi fotos do DERAC, do trabalho de vocês, e eu vi a quantidade, eu até comentei com alguns amigos, eu falei, dá para ir lá pegar esses pneus, reformar e sair vendendo, porque o tanto de pneu que pneus. tem ali, Isso. e a gente não entende por que as pessoas fazem isso. Pois é, assim, tipo, eu acredito que o IMAC, a SEMA, a SEMEIA, né, devem fazer campanhas pontuais, mas eu acredito que nós necessitamos de algo mais eficiente, que seriam as campanhas na escola, desde o início até o final do ano, de conscientização, entendeu? Assim, nós, como pais, entendeu? Perante nossos filhos, desde pequeno, ensinando, porque a gente também peca muito, né, com o meio ambiente. A gente faz, assim, conscientemente, joga uma garrafa, joga alguma coisa. Me coloco nisso também, porque aí meu Deus, o que eu estou fazendo? Vou lá Às vezes e é pego. a ausência de consciência Isso, ambiental. entendeu? Então, assim, campanhas eficiente mesmo, na rua, mostrando, olha isso. E eu acho que as pessoas hoje já estão mais conscientes. Mas, assim, ao ponto que estão mais conscientes, parece que não muda as atitudes. Por quê? Porque no ano passado nós fizemos isso também. Me recordo. E nós retiramos 300 toneladas no passado de lixo. Então, quer dizer, a gente está quase que na mesma linha do ano passado. Então, o que mudou? As pessoas continuam jogando lixo tão quanto ano passado. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a gente fica triste, porque é difícil a gente ver o que está acontecendo. E se houver uma chuva, começar uma cheia, a gente vai ficar numa situação Se houver uma cheia, aí vai todo mundo passar pela mesma situação que passou no começo desse ano, no começo do ano passado. E aí as pessoas, querendo ou não, vão esperar muito do poder público, mas aí fica o questionamento. Mas ninguém muda. Então, quer dizer, se cobra muito do poder público, o poder público tem sua responsabilidade, sim, tem, muita. Mas as pessoas, gente, somos nós, na maioria, que formamos o poder público. Somos nós, dentro das secretarias, entendeu? Nas escolas, os nossos filhos que
nós mandamos para a escola. Essa questão, nós podemos cobrar e devemos sim do poder público, sim. mas nós também devemos chamar a nossa responsabilidade, devemos trazer para a gente, de fato, a nossa responsabilidade, que é o que a gente não está fazendo. Você falou agora há pouco sobre essa questão do começo das chuvas e tudo mais, e eu acredito que essa é uma dúvida de muitas pessoas no que diz respeito à questão da pavimentação, de estradas e afins, e também trabalho durante ramais. Como que fica o trabalho do DERAC nessa questão de cuidado de aerovias, cuidado das estradas, reformas, construção e afins durante esse período chuvoso? Porque nós, no Brasil, aqui na região norte, em específico, nós temos uma coisa chamada o inverno amazônico, onde ali mais ou menos de novembro até abril, a gente não está vivendo a estação que todo o país está vivendo, né? A gente até brinca que o nosso verão é de agosto a outubro, não é que nem o verão de todo o resto do Brasil. Exatamente. Assim, o DERACRE, ele mantém as forças-tarefa, né? A gente vai aproximando, a gente já está se preparando. Depois do dia 15 de outubro começam as chuvas. Então, é natural, nós reduzimos a equipe, até porque nós temos que tirar a maioria das máquinas, porque às vezes depois começa a chover muito, a gente não consegue tirar, mas mantemos equipes de socorro. Tipo, a Transacriana é onde mais nós atuamos. Então, a gente deixa 2 ou 3 equipes lá para atender, porque os pontos críticos, assim, a gente trabalha o verão, a gente faz um trabalho e trabalha bem, mas choveu, nosso solo é diferente. Então, choveu, criou um ponto crítico ali, a gente manda a equipe lá tirar para dar acessibilidade, acesso para as pessoas passarem, para as crianças irem para a escola. A gente não deixa ninguém desamparado, procuramos não deixar, né? Pelo menos eu me comprometo muito com isso, de dar acessibilidade para as pessoas. As rodovias, nós mantemos equipe de asfalto o ano inteiro. O ano inteiro. Por exemplo, agora nós temos equipe na C40, na C10, na C90. Todos a gente mantém uma equipe lá tapando os buracos. Isso aí, o governador, quando me nomeou, ele pediu prioridade. E eu tenho me esforçado e dado prioridade nas ACs. É tanto que a gente recuperou quase todas, continuamos recuperando. E diminuiu muito, muito mesmo, assim, as reclamações quanto às ACs. Claro que a gente ainda tem, não chegamos ainda na... Está ótima, está boa, mas vamos trabalhar para... É um processo, né? A gente não vai conseguir do dia para a noite. Não vai. A gente tem que ter interesse, tem que estar cobrando, tem que estar lá olhando. E eu procuro fazer isso. Eu sei que tenho as minhas limitações, mas sempre estou procurando dar o melhor, entendeu? Estar lá fiscalizando, levando os engenheiros. Eu procuro fazer isso, eu vou muito, visito muito as obras ACs, entendeu? Procuro estar lá para ver se está realmente andando o serviço. Muito bom. Outro ponto é a questão do material, da matéria-prima que é utilizada na construção das rodovias, das estradas e afins. É um material que ele é produzido no nosso estado ou é um material que vem de outro local e por isso que acaba demorando também? Porque assim, em relação ao município de Rio Branco, a prefeitura tem a EMURB que acaba fazendo a produção da malha, se eu não me engano é CAP e SEMI alguma coisa. CM30? CM30. Estou com uma especialista, não é o meu caso, me perdoem, mas não, imagina, esse material que é a matéria-prima do asfalto, Rio Branco consegue produzir aqui. Nós, no estado, a gente consegue produzir, a gente recebe de fora e por isso que acaba demorando tanto essa questão, não só das estradas, mas de todo o processo de estruturação das vias. Certo. Não, a gente não produz. Isso aqui vem de Manaus, pelo menos que o DERACRE compra. Vem de Manaus, que é o CAP, o CM30, o RR2, e tudo a gente compra e aqui nós temos a usina e fazemos o asfalto. É assim, a EMURB também, entendeu? Então, ela não fabrica aqui. O que acontece, a gente compra a matéria-prima e aqui nós fabricamos a massa e aplicamos a massa. É assim, o DERAC tem 4 usinas hoje no estado todo e nós compramos a matéria-prima separada, que é o CAP, CM30, o RR e os agregados, que é a brita, toda essa situação, a areia, entendeu? E fabricamos o asfalto e aplicamos. As pessoas não fazem ideia do quão complicado de fato, trabalhar com isso. Aí, desculpa, só fazendo outra colocação, para você ter uma ideia, hoje a deficiência está tão grande na entrega da matéria-prima, do CAP, que a gente está recebendo a cada 15 dias 30 toneladas somente.
Então, assim, nossa, nós consumimos o triplo disso aí, entendeu? Por semana. E nós temos que esperar, porque vem de Manaus, aí descarrega em Porto Velho, aí carrega nos caminhões-tanque e vem para cá. Então, quer dizer, esse percurso todo de uma carga, que são 30 toneladas, leva 15 dias. Então, está muito deficiente o transporte nesse Tá sentido. letárgico, né, na verdade. Limitado, mas é por falta de matéria-prima lá também. Então, teve aí uma situação. Mas, assim, tentamos fazer o melhor para sempre ter, para tapar os buracos maiores das AC, para evitar causar tanto acidente, isso. Quem sabe num futuro próximo a gente já não consiga estar produzindo aqui no nosso estado essa matéria-prima, que aí no ruim, por mais que não tenha muito, pelo menos já não demora tanto tempo assim para estar aqui na nossa terra. Exatamente. As pessoas elas não conseguem compreender. Isso. Assim, quando a gente publica qualquer coisa, eu fico olhando os comentários, né? E procuro responder ali no Instagram do Deracre. A pessoa fala, mas para que tu fica respondendo? Eu digo, eu tenho que esclarecer as pessoas. Entendeu? Você tem que esclarecer, levar a informação com educação de um jeito que a pessoa entenda. E sempre lá nas respostas eu me coloco à disposição, olha, procure o Deracre, que nós vamos te dar informação sobre o que você está precisando, falar, eu vou ter o maior prazer em receber, o nosso setor de planejamento. E, olha, incrível, eu nunca respondi lá para a pessoa às vezes bota um monte de coisa lá, brabo, e eu respondo e é impressionante, nunca ninguém me respondeu de volta. Com a mesma grosseria. Isso, as pessoas sempre, presidente, muito obrigada, eu vou muito lá, feliz. Entendeu? Assim, porque eu acho que o que está acontecendo é que as pessoas às vezes nem querem esclarecer quando as pessoas perguntam, né? E assim... Eu tento, né? Peço para os meninos da equipe também tentar fazer isso, né? Porque é a nossa obrigação como servidor público, né? É dar essa informação para as pessoas, é fazer com que as pessoas conheçam o nosso trabalho da maneira que é correta. Entendeu? Porque as pessoas têm uma visão de quem trabalha no poder público não faz nada, não quer solucionar nada e não resolve nada. Não é verdade? Na grande maioria das vezes. Na grande maioria das vezes é isso. Vou lá, aquele pessoal não quer fazer nada, fica sentado lá olhando para a cara da gente, não resolve nada. Gente, eu digo isso porque às vezes eu estou no setor público, eu escuto. Então, as pessoas dizem, então eu não quero, pelo menos enquanto eu for, não é que eu seja melhor que ninguém, claro, porque eu não sou, entendeu? Mas, pelo menos, a minha parte é o mínimo que eu tenho que fazer. Né? É como eu ia dizendo, as pessoas, na grande maioria das vezes, elas não compreendem como que as coisas de fato acontecem, como que, nesse caso do asfalto, a senhora acabou de trazer um esclarecimento muito pertinente e muito importante, que é o fato de que demora para essa matéria-prima chegar aqui, para passar por um processo de usinação, para depois entrar em uso. Isso. Então, não é assim, pega o asfalto e já coloca na rua. Não é tão simples. Infelizmente, nós vivemos em um país onde as coisas são mais demoradas. Nós vivemos no extremo norte do país. Moramos muito longe. Então, assim... E vem de balsa, tá? De Manaus até Porto Velho. E o rio de Manaus também está seco. Então, temos mais este pequeno detalhe. Então, as travessias que eram mais rápidas agora não são. Não. Sula, eu acho que uma das últimas perguntas que eu tenho para fazer para você, vamos chamá-la de você, porque eu quero lhe chamar de senhora, mas é uma questão de respeito e de carinho. Não dizer que é uma pessoa que já é velha, porque não é, muito bonita, por sinal, com todo o respeito. Sula, quando eu falei para algumas pessoas que nós iríamos entrevistar você, alguns amigos engenheiros pediram para perguntar se há algum tipo de previsão para concurso público para o Deracre em breve, ou ainda não, é algo que o governador ainda está estudando, vai verificar a possibilidade, porque não é só a questão de fazer um concurso público, tem que também ter a responsabilidade, ter a questão fiscal para entender, cabe no orçamento do Estado, vai ser possível, os aprovados poderemos chamar, quando... Olha, e muitas pessoas não entendem isso. Não. Infelizmente, não temos previsão de concurso para o Deracre. Infelizmente, não. O Deracre tem uma situação lá para fazer um concurso para o Deracre, e porque é bem complicado, não dá para mim te explicar aqui, tem uma situação interna que a gente já tentou, de todas as maneiras, fazer um concurso, mas tem uma situação de uma categoria lá, que a gente não consegue mudar. Se a gente for fazer o concurso, hoje, a gente for fazer tipo para auxiliar administrativo, correto, vai sair num salário alto e quem já está lá, a gente não consegue reajustar. Então, quer dizer,
tem várias etapas ali que a gente não está conseguindo vencer para chegar a fazer o concurso. A gente já consultou o jurídico, mas infelizmente não chegamos no momento ainda que vai haver um concurso. Não vai, pelo menos não tem nada previsto para o DERACRE no momento, não. Estamos tentando, mas no momento ainda não, e não é por culpa do governo, é por situações burocráticas mesmo. Essa questão, como nós estávamos conversando, a estrutura pública, ela é muito complicada. Sim. Não é nem que é muito complicada, é que existem algumas burocracias, existem também algumas questões políticas que acabam sendo difíceis de serem vencidas, e aí o cidadão acriano acaba achando que, por vezes, a pessoa que, no caso, é você que está à frente, não faz simplesmente porque não quer, era tudo que eu queria. quando, na verdade, são situações que vão além de você. Sula, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter vindo até o Se Liga Cidade. É um prazer imenso poder te receber aqui. Não tinha tido a oportunidade ainda de conversar contigo mais de um minuto. Acho que a última vez que eu estive contigo foi durante a cavalgada e eu estava trabalhando, estava cobrindo a cavalgada. Mas saiba que os estúdios do Se Liga Cidade sempre estarão de portas abertas para você, para poder falar sobre o DERACRE, para poder falar sobre o seu trabalho. E seja sempre muito bem-vinda. Eu agradeço muito a oportunidade, me coloco à disposição para qualquer momento, qualquer esclarecimento, eu e toda a nossa equipe do DERACRE, e é um grande prazer estar aqui, tá bom? Muito obrigado. É isso, pessoal. Nos vemos após os comerciais. Estamos chegando ao fim a mais um Se Liga Cidade, porque, claro, tudo aquilo que é bom dura pouco, dá uma dorzinha no coração, mas calma, semana que vem temos mais um Se Liga com entrevistas, reportagens especiais, sempre trazendo o melhor do nosso estado para você. Então, como eu sempre falo, curta, aproveite o final de semana, mas com consciência, não vá fazer nada que você vai se arrepender. Se liga, hein?